Web TV à Tarde realiza mais uma entrevista da série Memória da Bahia. Vamos conhecer um pouco mais da vida e história de Monsenhor Gaspar Sadoc, considerado o maior orador sacro da Bahia. Monsenhor, o senhor nasceu em Santo Amaro, da Purificação, e teve uma infância humilde, pobre. Conte pra gente como era a vida em Santo Amaro. Olha, eu nasci em 20 de março de 1916. Santo Amaro era uma cidade pacata, uma cidade de movimento comercial muito bom e uma cidade família, Meu pai era carpinteiro, minha mãe era dona de casa, de forma que eu nasci num ambiente simples. No ambiente simples fui crescendo, estive numa escola primária só. Depois de estar nessa única escola primária, entrei no seminário, em 1929. E Santo Amaro tem uma imensa recordação religiosa. Nossa Senhora da Purificação. Não sei se vocês conhecem, mas é a igreja mais bonita da Bahia. De forma que a minha ligação, a minha história, até 12 anos, consistia em eu viver como menino pobre na cidade de Santo Amaro. Minha história, um menino pobre, mas feliz. Até 12 anos. 12 anos em diante a história mudou. Isso eu ia lhe perguntar, quando é que o senhor percebeu que queria entrar para a vida religiosa? Foi aos 12 anos de idade? Não. Eu nunca tive assim um chamado especial, assim uma coisa impressionante, dizer um chamado de Deus lá no céu, não. Eu fui aos poucos querendo ter uma carreira de vida. E havia lá no Santo Amaro um padre simples, altão, simples, chamado João de Deus, que as mães de família gostavam de ir à missa dele. Então minha mãe me levava para ouvir a missa de Padre João de Deus. Eu, vendo ele celebrar a missa, eu gostei. Passou na minha cabeça, eu também celebrar a missa. Daí, para entrar no seminário, foi um passo. E a vida no seminário Santa Teresa, como é que era? A disciplina era muito rígida, o senhor era muito novo. 12 anos entrei lá. O senhor não tinha vontade de fazer aquelas coisas que criança faz, de traquinar? Como é que era a disciplina no seminário? Olha, a disciplina do seminário era terrível. Eu estou falando história, não estou falando romance, não. E a verdade é essa, eu estou dizendo as coisas que vivi e que vi. No meu tempo, em 1929, a disciplina era muito pesada, muito pesada. Não, hoje não se admitia mais uma disciplina como aquela, não se admite, hoje é toda diferente. De forma que nós chegávamos com 12 anos e mais ou menos ficávamos esmagados pelo medo. Nós não nos expandíamos como jovens, não, nós tínhamos aquele receio, isso não foi bom. Não deu expansão ao coração. Um ou outro, assim, por exceção, poderia fugir daquele esquema, como eu mesmo fugi daquele esquema, sofri muito porque fugi daquele esquema, mas o que havia em 1929 como disciplina para se ser padre não era bom. Hoje ninguém admitiria isso. Nós temos também, aí é que está, Deus compensa. Havia padres lá maravilhosos, padres bons, graças a certos padres bons, dentre eles Manuel, o padre reitor, Manuel dos Santos Ferreira, o reitor, graças a ele, muitas vocações foram salvas, porque ele era um padre santo, um padre paternal. Quando a gente se via coagido, afligido, ele era o pai da gente. Padre Manuel dos Santos Ferreira. Faço questão de prestar homenagem a esse meu primeiro reitor. E
senhor se lembra da sua primeira homilia? A minha primeira homilia foi feita lá em Santo Amaro, numa novena dos operários. Meu pai era operário e os operários disseram, vamos pedir a Dom Augusto para o filho de José, meu pai chamava José Porcino. Ninguém esperava que Dom Augusto desse licença. Naquele tempo, só pregava era padre. Mas veio a comissão aqui de trabalhadores e operários, e Dom Augusto deu licença. Então fiz o primeiro sermão lá na novena de Santo Amaro, em 1939. 1939. Numa novena de Nossa Senhora da Purificação, os patrocinadores eram os operários. E como é que o senhor se sentiu nessa primeira vez? Eu me senti um pouco emocionado. Um pouco emocionado sem estar amedrontado. Uma emoção sem medo, não sabe? Eu tinha a certeza de que falaria de Nossa Senhora, mas nunca me passou pela cabeça falar de Nossa Senhora lá daquele púlpito antigo com mais de 600 pessoas ouvindo. Foi uma emoção grande, mas Nossa Senhora me ajudou. E quando é que o senhor veio para Salvador? Eu vim para Salvador como seminarista, estudei em 1929 e me ordenei em 1941. Passei esse tempo todo ali no Museu de Arte Sacra. Ali era o seminário. Embaixo do seminário menor, 5 anos do seminário menor. Depois, onde hoje é um museu, curso de filosofia e teologia, 8 anos. Era lá que eu passei 12 anos estudando ali. Me ordenei no dia 30 de novembro de 1941 e a partir daí sou padre até hoje. Mas primeiro o senhor foi padre na paróquia de São Cosme e Damião, na Liberdade. Eu fui nomeado com um mês de ordenado, Dom Augusto Álvaro da Silva, que era o arcebispo, me nomeou para a paróquia de São Cosme e São Damião, na Liberdade, em 1942. Era uma liberdade que vocês nem têm ideia de como era. Quem vê a Liberdade hoje, aquela beleza de cidade, bairro independente, não sabe que não tinha água, não tinha luz, não tinha transporte, não tinha policiamento, não tinha nada. Só tinha crimes ali, Liberdade, que o povo da cidade não ia lá com medo. Pois bem, eu lá me acomodei, primeiro vigário, não tinha igreja, não tinha nada. Eu lá me acomodei, procurei ver não padre e povo, mas irmão com irmão. Me dava com todo mundo lá, com o pai de santo, com a mãe de santo, com o neto de santo. Todo mundo ali, eu conversava como gente, só tinha lá muito candomblé, me dei com todo mundo. Passei lá 7 anos, graças a Deus, 7 anos em paz. Conseguimos trabalhar bem lá, fizemos uma festa de São Cosme e Damião maravilhosa, deixamos lá pronta a comunidade. Eu passei lá 7 anos. Gostei de ter estado lá. Foi uma experiência dura. Eu andava a pé da Liberdade até São Caetano, Fazenda Gangue, Alto do Peru, porque eu não tinha transporte. E aquilo tudo ia a pé, para atender doentes, confissão de doentes, etc., celebrar missa dia de domingo, tudo a pé. A gente saía às 7 horas, chegava meio-dia. Mas graças a Deus, gostei. Depois da Liberdade, o senhor foi para Quinta dos Lázaros, na paróquia de São Judas Tadeu. São Judas Tadeu. Isso 7 anos depois, cheguei a 49, Dom Augusto me nomeou, o mesmo que me nomeou para a Liberdade, me nomeou para Cristo Rei, São Judas Tadeu, Baixa de Quinta. Uma paróquia diferente da outra, que era de classe pobre para média. Eu estava na classe média para a classe mais pobre ainda. Depois passei da classe pobre para a classe média. E lá passei 17 anos, gostei muitíssimo de lá. Foi a paróquia que me preencheu como padre. Construí lá o santuário, que está até hoje,
o Santuário São Judas Tadeu. Era uma comunidade muito uniforme, trabalhamos juntos, nós gostávamos da religião unida, independente de cada um era a sua crença. Eu passei 17 anos lá e podia passar até 170 com muito gosto. Agora, depois dessas, tanto na Liberdade como na Quinta dos Lázaros, são comunidades mais pobres. Depois o senhor veio para a Paróquia da Vitória, que é localizada num bairro de classe média alta. O senhor sentiu diferença? O senhor teve que se adequar de alguma forma? Que diferenças o senhor viu nesses públicos, nessas comunidades? Olha, na verdade, foram 3 experiências diferentes, mas com os mesmos efeitos. Eu nunca vim para servir a classe, eu vim para servir alguém. Eu só vi as pessoas. Lá na Liberdade, eu vi aqueles que se chamam pobres. Na São Judas Tadeu, aqueles que se chamam médios. Aqui eles se chamam ricos. Para mim, o adjetivo pouco importava. Eu vim para servir a comunidade. E chegando aqui, não teve nenhuma necessidade, porque eu vim como padre. Eu não vi como fazer transação comercial, nem nada. Tratei, não tenho nada contra a comunidade. Eu digo a você de todo o coração. Eu servi a comunidade ínfima, naquele tempo, a média. Em todas as 3, encontrei gente boa e gente não boa. Em todas as 3. Em todas as 3 me realizei servindo, porque pouco me importava as pessoas, importava servir a Jesus. Hoje estou aqui com 36 anos aqui nesta que chamam a classe A. Sou feliz estando aqui. Praticamente passei o maior tempo do meu sacerdócio aqui. Fiz 25 anos aqui, 30 anos aqui, 40 anos aqui, 50 anos aqui, 60 anos aqui. Aqui é engraçado. Eu não tenho nada a dizer. Encontrei tudo que a gente gosta de encontrar como padre, como missionário. Encontrei em todas as 3 paróquias por onde eu passei. Graças a Deus, não tenho queixa de nenhuma das 3. Nenhuma das 3. Agora, nessa trajetória, né, de mais de 60 anos de sacerdócio, o senhor encontrou alguma dificuldade por ser negro? Olha, eu não sei lhe dizer, porque quem sabe dizer, isso deve ser perguntado aos outros, aos outros que não são negros. Porque eu nunca me lembrei que eu sou negro, nem olhando no espelho eu não me lembro, mesmo que eu sou uma pessoa. E depois, se a pessoa tem esse hábito, a gente não vai ficar preocupado da pessoa ser feia. Quem faz isso é a pessoa feia, mal educada, pessoa burra, que não eu tenho nada a ver com ela. Não estou ligando. Nunca tive mais mínimo atrito pela cor da pele. E se alguém, por acaso, ficou não satisfeito, perdeu seu tempo, porque eu não liguei importância. Não liguei nem ligo. Eu não sei porquê, pode ser um problema meu pessoal, não ligar importância. Porque toda vez que a gente liga importância é uma injustiça, ou a gente liquida a injustiça ou ignora. Porque se você não liquidar, ela aumenta. A mulher não sei lá, não gosta, não gostou, não gostou. Então, acabou, vai adiante, eu tenho que fazer. Vou ficar prestando atenção que eu gosto de quem gosta de mim. Não vou gostar de quem não gosta. Agora, o senhor é apontado, é considerado como o maior orador sacro da Bahia. O senhor tem o dom da oração, da oratória, da oração. E da oração também. Da oração. Mas quando é que o senhor percebeu que havia esse dom no senhor? O senhor tinha essa qualidade, né? Os seus discursos já foram comparados aos do Padre Vieira. Então, quando é que esse dom e essa qualidade começou a aparecer na vida do senhor? Olha, eu estive no seminário. No seminário nós tínhamos chamada Academia para os Jovens. Ali a gente fazia discurso.
Então, cada um ia aproveitando ali, mais ou menos, suas qualidades literárias, se descobrindo. Mas eu mesmo sou marco, tenho o marco da minha história como padre que prega, que evangeliza. No dia 10 de agosto de 1941. Eu não tinha me ordenado ainda. Eu me ordenei em novembro de 41. Mas em agosto de 1941, havia lá em Itaparica um padre, Orlando Teles, muito meu amigo. E ele chegou, foi pedir ao cardeal para eu fazer o sermão da festa de São Lourenço. No dia 10 era uma grande festa. O cardeal ia, o prefeito de lá. Era uma festa. Longe de mim pensar que. Mas Orlando falou, o cardeal, que ia a Monte Itaparica, ele deu licença. Quando Orlando me falou, eu pasmei, mas isso aceito. Não. Dia 10 de agosto eu estava lá, Dom Augusto presidiu lá, solenemente, prefeito, a igreja cheia, toda, e eu fui. Eu, um seminarista, com a minha peregrinazinha, cheguei lá no púlpito, falei sobre São Lourenço. E depois que falei sobre São Lourenço, fui embora. Não esperei a missa acabar, porque eu estava com... É natural que a gente fica acanhado, principalmente do cardeal que estava lá. Passei o dia inteiro cá com o padre Orlando. Quando foi de noite, o cardeal, Dom Augusto, mandou me chamar. Eu fui lá todo temeroso, disse, Senhor, manda ele chamar, porque gostei muito do seu sermão. Ele disse até, sua voz parece um pouco até a minha quando eu era moço. Quando você se ordenar, eu nunca me esqueci dessa frase dele toda. Quando você se ordenar, eu vou deixar você na capital para ajudar os oradores. Deus te abençoe. E me despediu. Pronto, eu saí pulando. Passei no vestibular. Daí para cá eu fui pregando aí, todo mundo soube que eu pregava. E foi um comando, eu fui aceitando. Principalmente o sermão de Nossa Senhora, eu nunca neguei, nunca. Posso estar cansado, posso não estar, mas sermão em louvor a Nossa Senhora eu aceito sempre. E ingressar depois na Academia Baiana de Letras? Foi, me botaram lá. Me botaram lá, foi? Me botaram lá, eu estou lá. Eu não tenho vocação para ler, tenho vocação para evangelizar. Mas ele disse, não, de qualquer maneira, faz bem evangelizar, mas assim, aceitei. Ao longo desses anos em que o senhor, da sua vida religiosa, que mudanças o senhor presenciou dentro da Igreja Católica? Muito. Mudanças muitíssimas, sobre todos os aspectos. Sob o ponto de vista, por exemplo, de convívio cristão, nem se compara. No tempo primeiro, a pessoa era católica, aquele que ia domingo, dizia que era católico, ia um domingo, vinha à missa, pronto. E todo aquele tempo era assim. Não havia um comprometimento político, social, econômico, um comprometimento evangelizador, não. Cada um fazia a sua vida, a religião. Depois, não. Mudou a vida agora, é evangelização. Eu sou católico porque sou católico e levo o meu catolicismo aos outros. É a religião da fraternidade, essa que pegou o Concílio Vaticano II, então modificou tudo. Aquela estrutura litúrgica de ser em latim, quando o padre falava e ninguém entendia nada. Aquilo, hoje não, hoje o padre fala, todos entendem, a pessoa concelebra com o padre.
vê tudo, participa, comunga, união comum, culpada. Entre a igreja, minha filha, entre a igreja que eu me ordenei em 1941 e essa, há uma distância de milênios. O senhor acha que a igreja se aproximou dos fiéis, da comunidade? Hoje já, hoje. E ainda não está perfeita, hein? Mas comparativamente a que eu comecei a viver, nem se compara. Hoje a igreja se integra, movimento familiar cristão, então, é uma coisa maravilhosa, foi uma bênção de Deus, maior chamado movimento familiar cristão, encontro de casais com Cristo. Isso mudou a feição da igreja. Aqui mesmo, onde eu escrevi, aqui mesmo na Vitória, quando eu estava aí, eu fundei o encontro de casais com Cristo. Aí é uma paróquia viva, com pessoas, homens, mulheres, etc. Mas depois do encontro de casais com Cristo, explodiu. A igreja parece que tomou uma luz mais forte, homens presentes, mulheres presentes, jovens. A igreja mudou outra igreja, diferente. A que eu comecei, gostei, foi a que eu comecei, aquela não tinha opção, achar. Mas hoje que eu vejo outra, meu Deus do céu, a de hoje, e não é perfeita ainda, está precisando muito de mais fraternidade, mais caridade, mais compreensão. A igreja ainda não está perfeita, não. Mais unidade, mais união, mais perdão, está precisando mais. Mas é muito melhor do que a que era, muito melhor. Algumas pessoas criticam a igreja quando ela se posiciona de uma maneira rígida em relação a alguns fatos que acontecem na nossa sociedade, como, por exemplo, no caso daquela menina que foi violentada pelo pai aos 9 anos de idade e ficou grávida e foi permitido judicialmente que ela fizesse o aborto, né? E, no caso, a igreja se posicionou contrária e indicou a excomunhão dos médicos que fizeram o aborto. Qual a sua opinião em relação a esses assuntos mais delicados? Olha, eu não digo minha opinião, eu estou conversando aqui com a liberdade de quem tem direito de falar, não pela igreja. Não estou falando pela igreja, não estou falando por ninguém, estou falando Padre Sadoc. Não vou dizer porque eu vou doutrinar aqui. Pela igreja, a igreja tem certos pontos onde a gente não permite discutir. Isso é outra coisa. É chamar dogma. Por exemplo, eu não posso discutir nunca que Nossa Senhora é Mãe de Jesus, nem pensar que não era. Que o Santíssimo Sacramento não esteja lá, que Deus, a Pai e Filho, são chamados nossos dogmas. Aquilo fundamental para a nossa fé. Outras coisas que são disciplinas impostas pela igreja durante certo tempo. Disciplina até às vezes ameniza, modifica. Mas no caso em tela, a que você está se referindo, primeiro uma vez me perguntaram, o caso eu disse, eu não vou falar sobre isso, porque isso, qualquer que seja a resposta, é uma resposta desagradável. Eu só gosto de dar uma resposta quando a resposta é lucida e convence. Quando a resposta não dá luz certa e não convence, eu prefiro não dizer. Essa, por exemplo, eu não direi nada, porque se eu disser que a igreja está certa, porque não se pode matar um feto, um bocado de gente vai se aborrecer. Se eu disser que não, vou contrariar a igreja. O certo é isso, há uma lei. O que eu acho, sim. Agora, a minha parte, aí é que eu assumo a minha parte. A minha parte é que certas coisas devem ser feitas de uma maneira muito estratégica. A gente, às vezes, um general está olhando o campo da batalha e vê por onde é que ele deve atacar, ou não deve atacar, ou ficar parado, ou recuar. Assim também a igreja, a certas horas, não é negando a sua fé, não. A conveniência para o bem dos seus cristãos, de às vezes não falar. Não falar. Pronto. Eu não sou obrigado a falar sobre calor hoje. Eu falo porque quero falar com você, mas podia ficar calado. Não falar sobre o calor deixou de existir? Não.
Eu fiquei, cara, por que você falou? Você disse, não, eu estou sentindo frio, já vou brigar com você. Então não adianta. Esse problema que eu vi lá em Recife é um problema que, no ponto de vista da disciplina da igreja, está certo. Mas a conveniência de ser feito como foi, aí que pode ser discutível. Não tem nada de ver com certo nem errado. Foi discutível na maneira de fazer. E não sei se foi bom, se não repercutiu aqui e ali. E depois, uma coisa assim que tem uma forma, como nós dois estamos aqui discutindo com tranquilidade, e vamos assim, quando chega nos Estados Unidos já é o tamanho do mundo e faz mal. O que é que aconteceu? Todo mundo, 90% foi contra a Igreja Católica, porque o problema foi mal posto. O problema foi mal posto. Todo mundo foi contra a Igreja Católica. Só tem que a Igreja Católica isso e aquilo. Não. Agora, que o aborto seja uma coisa condenada, isso não pode ser. E ainda põe defeito que pode ter dito, não, porque o aborto, no começo, não sei o que, ou depois de 3 meses. Não, essa é conversa viária. Aí é que não vai comigo. Eu não falo isso como padre, eu falo como uma pessoa com a sua lógica. Eu planto, eu boto na terra um grão de milho. Daqui a 2 meses, esse grão de milho vai virar grão de arroz. Daqui a 6 meses vai virar aquele grãozinho colocado ali, aquele elementozinho que foi colocado no útero da mulher, aquele elementozinho ali, de 1 mês, deixa aí que com 6 meses é um homem que nasce. Como é que vai dizer que não é? Que pode com 3 meses abortar, porque ainda não é. Ainda não é o quê? Então foi caroço de feijão que virou caroço de milho? Já viu gato virar cachorro? Não, até aí é que eu sei. Ali é a vida. Não faça a vida. Não deixe a vida para ser morta. A vida é para viver, não é para morrer. É um escândalo você pensar que a vida é para ser morta. Deus é a vida. É a coisa que mais contraria a Deus é a gente matar a vida. Pensar matar a vida que nem mata. Mata a vida que a gente está vendo. De forma que o aborto é pela Igreja Católica, pelo ensinamento cristão, não se pode abortar em hipótese nenhuma. É um crime. Agora as pessoas, e se a mãe tiver de morrer? Isso é outra coisa, não tem nada a ver com isso. O certo ali é essa, não se pode matar um inocente. Agora, isso que eu lhe disse, para que vai discutir isso em televisão? Para que vai discutir em jornal? Não se discute. Eu converso aqui com você conversa com ele, cada um fica com o seu ponto de vista, não deve para atrapalhar. O senhor é um padre muito querido aqui em Salvador, muito conhecido por todos, e acaba também participando da vida política da cidade, né? Como é essa relação do senhor com a política? Eu nunca fui político. Eu gosto dos políticos, de políticos. Eu, por exemplo, tinha uma amizade muitíssimo grande, mas uma amizade dessas acendradas a Antônio Carlos Magalhães. Por vários, tinha mais de 50 anos. Né? Era um amigo político que eu tinha. De forma que eu nunca fui político, ele nunca me pediu para votar em nada, nunca me pediu para votar em nada. Era o amigo político que eu tinha. Admiro, porque não tem nada a ver com crônicas de tempo, eu tenho que ver com a história. A história daqui a uma geração ou duas, verá que Antônio Carlos foi um dos maiores, se não o maior homem do século. Isso é dúvida nenhuma. Isso fora de paixão. Quem é apaixonado diz que ele não fez nada, isso é bobagem. Eu não sou apaixonado, cronista, eu não sou cronista, sou historiador. Historiador, gosta ou não gosta, diz a verdade. De forma que em política eu não tenho que lhe dizer nada, que eu nunca me meti em partido, nunca tive nenhum chefe político,
Eu votava quando era opinião, porque tinha que votar, mas eu sou zero em política. Não me pergunte que eu não entendo nada. Agora, sei quais são os que trabalham, outros que são de partido. Fulano de tal trabalha. Antônio Carlos, eu gostava dele porque ele trabalhava pela Bahia. Ele era apaixonado pela Bahia. Eu me dava com ele muito pessoalmente e sabia da verdade dele. Ele era um apaixonado pela Bahia. Agora que tinha defeito, tem. Qual é o que não tem? Olha, meu Deus do céu. Jesus Cristo disse que quando quiser apedrejar a mulher adulta, Jesus Cristo, quem de vocês estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Era que bobagem. Porque ele era. Eu, quando analiso a pessoa, eu boto o retrato de corpo inteiro. Não, vou botar só a cabeça ou o braço, não, bote o homem de corpo inteiro, com suas qualidades e seus defeitos. Gosto dele. Como político, eu sou zero. Até hoje não quero entender de política nada. Nada. Agora, aos seus 93 anos, com 67 anos de sacerdócio, qual foi o aprendizado mais importante nesse tempo todo que o senhor gostaria de passar para as pessoas? Gostaria de que as pessoas também aprendessem? Primeiro, que todos, sobre todos os aspectos, social, econômico, todos têm o mesmo direito de ser feliz. Segundo, que a única forma de cada um fazer o outro feliz é amar o outro. Esse foi um grande ensinamento. Amar o outro é a única maneira de fazer o outro feliz. Pode ser pobre, rico, não tem como é. E isso é a minha vocação de servir, gostar de ser serviço, seja o que for, é hospital pobre, hospital rico. É como Jesus Cristo disse, amai-vos uns aos outros. Essa é a lei de Jesus. Jesus Cristo, olha, Jesus chegou até praticamente a ajudar a memória da gente. De tudo que eu disse, vocês se lembrem disso. Amar o Pai sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Esta é a lei fundamental, não é? Muito obrigada, meu senhor. Tá, meu filho. Deus te abençoe, viu? Amém. Deus os abençoe, porque aquele também trabalhou para botar a gente aí no ar. Tá certo, foi um prazer. Muito Tá, obrigada. meu filho. Tá.